Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4. Evangelho de Mateus 8, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Até aqui. Verso 1 diz: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus acabou de ali proferir o sermão do monte, de Mateus 5 a Mateus 7. E agora ele desce do monte. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado dele, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É importante entender essa situação. E provavelmente esse leproso estava ali ouvindo o sermão do monte. E agora ele acompanha quando Jesus está descendo ou vai de encontro a ele. Eu queria dar como tema, nessa nossa mensagem de hoje, Jesus tocou um leproso com suas mãos e toca ainda hoje leprosos. As mãos de Jesus curam, o toque de Jesus cura, o seu toque limpa, o seu toque purifica. O verso 3 diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo, o leproso. A lepra, precisamos entender a lepra, os leprosos e este leproso aqui nessa situação. A lepra na antiguidade, ela era a mais terrível de todas as enfermidades. Nenhuma outra enfermidade transformava o homem, tirava o homem, trazia uma ruína terrível aos homens que contraíam a lepra. Durante muito tempo na vida deste homem. A lepra, para começar, a pessoa perdia a sensibilidade de alguns órgãos, de uma parte do corpo. E por último, ia perdendo os membros do corpo, até que vinha a morte. Então, pense nessa doença na antiguidade e ela mata devagar. Ela, dia após dia, a pessoa vai sofrendo e por fim a morte. Hoje, a lepra, graças a Deus e graças à medicina moderna, a lepra é perfeitamente possível, a cura dela e até conter a lepra. Mas, nos tempos de Jesus, isso não era possível. Não conheciam os tratamentos para a lepra. Não estava ao alcance das pessoas. E pelo que vimos na internet, no século XIX, que foi o primeiro cientista ali que diagnosticou a doença da lepra. Então vem muito antes de Cristo e muito depois de Cristo a doença da lepra. Então essa é a lepra, a doença da lepra. Agora, o leproso na história, na antiguidade. O historiador, ele diz que os leprosos eram tratados como se fossem mortos, pessoas vivas, mas mortos. Quando se diagnosticava a lepra, o doente era instantaneamente e automaticamente excluído da sociedade, porque não tinha cura. Então, quando se diagnosticava, ele era excluído da sociedade. No livro de Levíticos, no Velho Testamento, também Deus ali traz algumas orientações entre o povo de Deus sobre a lepra.
especificamente no capítulo 13 e 14 de Levíticos. Por exemplo, no capítulo 13 diz assim: todo o tempo que a chaga estiver nele será imundo, estará impuro e habitará sozinho. Fora do acampamento será sua morada. No capítulo 13 ainda, verso 45 diz: o leproso devia se vestir de farrapos, usar o cabelo todo despenteado, e enquanto caminhava ele devia gritar: impuro, impuro, para que as pessoas que estivessem por perto se afastassem. Isso está no livro de Levíticos, capítulo 13. Durante a Idade Média, quando alguém contraía a lepra, o sacerdote introduzia-o à igreja e fazia praticamente um serviço fúnebre a essa pessoa. Para todo o propósito humano, esse homem tinha morrido. Então a pessoa, na Idade Média, estava com lepra, então ali o sacerdote o levava para na igreja e fazia como se fosse um serviço fúnebre. É aquele vivo que estava morto. Na Palestina, nos tempos de Jesus, os leprosos não podiam entrar em Jerusalém e nenhuma cidade murada. Então eles ficavam só fora dessas cidades. Então a gente vê que o leproso, na época de Jesus, ele não tinha uma vida social, não podia, e também, porque ele não podia entrar em Jerusalém, ele também não tinha uma vida religiosa. Ele estava separado, ele não podia ir levar os seus sacrifícios, ir ao templo, escutar o sacerdote e levar os seus sacrifícios. Então ele estava privado também da sua vida religiosa. Só para você ter uma ideia, um rabino, ele não comia um ovo se ele soubesse que na rua onde se vendia aquele ovo havia passado um leproso. Os rabinos judeus ali, eles se vangloriavam quando eles atiravam pedras em leprosos para distanciarem-se deles. Outros rabinos se escondiam e saíam correndo quando de longe avistavam um leproso. Nunca houve uma enfermidade que separasse um homem de seus semelhantes como a lepra. Então, o leproso, a lepra, tudo isso para a gente entender. Será que você, ouvindo isso, consegue se pôr no lugar de um leproso e imaginar as consequências desse isolamento social, religioso, tanto que acontecia no coração deste homem, né? E tudo isso que a gente vê hoje, depressão, autoestima baixa, todas essas doenças psicológicas e sociais que a gente tem visto hoje. Imagine a vida desses leprosos. Qual foi a atitude desse leproso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 8? Qual foi a atitude desse leproso? No verso 3: tendo se aproximado de Jesus, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, a primeira atitude desse leproso, lembrando que Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, e ali a multidão o seguia, ele desceu do Sermão do Monte, grandes multidões o seguiram, então provavelmente esse leproso estava escutando Jesus. E só no final do Sermão do Monte, Jesus fala dos dois fundamentos. Aquele que ouvir a minha palavra e não praticar é como um homem insensato. E aquele que ouvir a minha palavra e praticar, esse é como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então eu fiquei imaginando esse leproso ouvindo todos os ensinamentos de Jesus terminando com isso, e ali o coração dele ardendo e ele já caminha em direção a Jesus. Então, a primeira atitude desse leproso é, como diz o texto, tendo se aproximado. Ele se aproximou de Jesus. O leproso, ele se aproximou de Jesus, mas lembrando que os leprosos não podiam se aproximar dos sacerdotes, dos levitas ali, dos líderes religiosos, dos rabinos. Não podiam, porque eles podiam apedrejá-lo. Mas esse leproso vai e se aproxima de Jesus. Então ele tinha confiança.
ele não duvidava de que se Jesus quisesse, podia curá-lo. Nenhum leproso, na sua normalidade social, ali na sua situação, ele ia se aproximar de Jesus e daquela multidão, mas ele se aproximou de Jesus. Esse homem se aproxima de Jesus. O leproso, ele então tinha perfeita confiança no poder de Jesus para purificá-lo, para curá-lo nesse sentido. Ele tinha segurança de que Jesus podia fazer o que ninguém podia fazer por ele. Agora, como? Então ele se aproxima de Jesus. Esse é um ponto importante. É uma coragem, é uma iniciativa. Porém, como que ele se aproxima? Qual é a atitude do seu coração? Como que ele se aproxima de Jesus? O leproso, ele se aproxima de Jesus humildemente. Ainda no verso 3, ele não exigiu a cura. Ele limitou-se a dizer a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se o Senhor quiser. Eu sei, eu falando aqui, que provavelmente passava no coração dele, eu sei que ele tem poder para me curar. Mas, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Era como se houvesse dito: eu sei que eu sou leproso, eu sou descartado da sociedade, estou nessa miséria, mas se quiseres, podes purificar-me. Bem no começo das bem-aventuranças, no Sermão do Monte de Jesus, Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Esse leproso se aproximou de Jesus, sim. Se aproximou de Jesus com um coração humilde. Ele chegou para Jesus e clamou: se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Ele pede a Jesus por misericórdia, e como que Jesus tivesse misericórdia dele, que se Jesus tomasse a decisão, se ele quisesse, ele poderia ministrar o poder sobre a vida desse leproso e o purificar. Ele se aproxima então de Jesus. Como que ele se aproxima? Humildemente ele se aproxima de Jesus. Agora, como que ele passou, né, a ver Jesus? Ele chegou até Jesus, nas palavras dele dá pra gente entender como ele via Jesus. Aproximando-se de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Adorou. O leproso se aproximou de Jesus com reverência, adorando Jesus. A palavra adorou aí é um verbo grego e a palavra é proskuen. É um verbo grego que era usado somente numa relação de adoração. Sempre descreve os sentimentos e a atitude de um homem frente à divindade. Essa palavra, esse verbo. Também significava, era usado quando uma pessoa beijava a mão de alguém em sinal de reverência, ou ajoelhava-se ou prostrava-se em reverência. Então, a palavra aí, adorou. Então ele se aproxima de Jesus humildemente e com reverência, como se estivesse na presença de Deus. Então, lembremos, esse leproso, ele se aproxima de Jesus. Então ele teve coragem para enfrentar ali essa proximidade de um rabino, ou das pessoas que estavam ali. Ele se aproxima, então ele tem coragem, ele tem humildade, ele tem confiança, porque ele vai com o objetivo, ele tem reverência, ele tem adoração, e ele está certo do poder de Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. Ele está certo do poder de Jesus para purificá-lo, mas depende dele querer. Eu acho que até nisso nós precisamos parar aqui e pensar nessas palavras deste leproso. Quantos de nós temos nas nossas orações
ou nas nossas decisões diárias, dizendo isso para Jesus. Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor quer isso para a minha vida? É isso que o Senhor quer? Eu acho que nós precisamos entrar, se aproximar, estar na presença de Jesus com essa atitude de coração. Que tu queres? Que tu queres? Se quiseres, podes purificar. O Senhor tem poder. Se quiseres, pode me purificar. Então também mostra que ele se aproximou com submissão à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Bom, sendo essa a atitude daquele leproso, de coragem, humildade, reverência, adoração, submissão à vontade de Jesus, tudo isso, essa é como esse leproso, nessa situação que ele estava, ele se aproximou de Jesus. Sendo assim, ele produziu a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus decidiu, ele quis, é da vontade dele, foi da vontade de Jesus. Então ele disse: eu quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Lembram daqueles dois malfeitores que foram crucificados com Jesus? Um ali debochando, aí o outro diz: nós na verdade estamos aqui porque merecemos, os nossos atos merecem essa condenação. Mas este nada, olhando para Jesus, ele diz: mas este nada mereceu para estar aqui. Aí ele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás. Jesus decidiu. Quando Jesus manda que Lázaro saia ali do sepulcro, depois de 4 dias, Jesus decidiu trazer Lázaro de volta. Quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus ele acalma a tempestade, ele decide. Ele decide. Então essa precisa ser a nossa posição. Mas observem novamente a atitude do leproso, como ele se aproxima de Jesus. Primeiro ele se aproxima, coragem. Segundo, com confiança, humildade, reverência, certo do seu poder, submetendo-se à sua vontade. Muito bem. A doença da lepra pode ser tratada hoje pela medicina. Temos visto aí muitos poucos casos e talvez nenhum caso de morte. Mas quero usar dessa lepra para dizer a vocês que existem muitos leprosos ainda hoje que precisam do toque da mão de Jesus, que precisam ser curados e purificados das lepras. Precisamos do toque da cura de Jesus. Precisamos do toque do perdão de Jesus. Precisamos do toque do amor de Jesus. Precisamos do toque do abraço de Jesus, da direção de Jesus, dos cuidados de Jesus sobre nossa vida. Existem lepras hoje como enfermidades ainda que enfrentamos. Enfermidades que têm separado as pessoas da sociedade, separado as pessoas das famílias, separado as pessoas de Deus. Existem lepras dentro dos problemas familiares que separam as pessoas. Existem lepras nos problemas financeiros que separam as pessoas. Existem lepras nos problemas sociais, nos problemas psicológicos. Situações tão terríveis que podem ser comparados com o caso da lepra da antiguidade, quando ainda não tinha cura, que separam as pessoas delas mesmas, separam famílias, separam as pessoas de Deus, que nos mata pouco a pouco, que nos separa das pessoas e que nos separa de Deus. Pode ser que estamos até rodeados de pessoas, mas nos sentimos às vezes excluídos por elas. Aqueles problemas internos do nosso coração. A lepra do egoísmo,
a lepra da culpa, a lepra do orgulho, a lepra da incredulidade, a lepra da fofoca, a lepra da mentira, a lepra da avareza, a lepra da idolatria, a lepra da infidelidade, a lepra da cobiça. São vários tipos de lepras que podemos ter essas lepras, e aí pode acontecer de estarmos separados das pessoas por causa dessas lepras e de Deus. Tudo isso, todas essas lepras, são fruto da lepra do pecado. O pecado. A lepra do pecado. A corrupção do gênero humano. A separação de Deus. A separação do Criador e do Criador de nós. A lepra do pecado nos separa de Deus. E, consequentemente, há tudo isso que a gente tem visto na nossa sociedade, no nosso meio. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus, é a lepra que nos separa de Deus, o pecado. Mas diz ainda Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou os leprosos, os pecadores, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Jesus, ele veio e se fez homem, porém sem pecado, sem a lepra do pecado. Viveu em obediência a Deus até a morte de cruz. Ou seja, viveu sem a lepra do pecado. Só que quando ele vai para aquela cruz, ele carrega a lepra do pecador, de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 3,36, a palavra de Deus diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso quem crê no Filho, vamos relacionar isso com o leproso. Por isso quem crê no Filho, por isso quem se aproxima do Filho, quem se aproxima do Filho com coragem, com humildade, com reverência, com adoração, se submetendo à vontade do Filho, aquele que se aproxima, aquele leproso que se aproxima do Filho com toda essa atitude, que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. É purificado dos seus pecados, é purificado da sua lepra. Mas aquele que se mantém rebelde, ou seja, aquele que não se aproxima do Filho, que não vai até o Filho, não tem coragem de ir até Jesus, o nosso Salvador, o Deus Filho, esse que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, diz a palavra de Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No verso 3, como vimos, e Jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você pode imaginar o que isso significou para aquele homem? A restauração da sua saúde. A restauração dele à sociedade, à vida religiosa, a uma comunhão com Deus novamente. Ele provavelmente ficou por muito tempo sem ser tocado por uma mão humana. Agora Jesus, o Deus Filho, vem e toca nele. E o toque de Jesus o cura imediatamente da sua lepra. A lepra do pecado nos separa de Deus, nos isola de uma comunhão com Deus
e de uma comunhão com o povo de Deus. Nos separa das bênçãos de Deus, a lepra do pecado. Nos separa da paz de Deus. Nos separa da alegria de Deus. Nos separa da bondade de Deus. Nos separa da direção de Deus. Nos separa do reino de Deus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A minha palavra para vocês, caros ouvintes, nesta tarde, nesta noite, é que você vá em direção a Jesus. Se aproxime de Jesus. E como que nós podemos hoje nos aproximar de Jesus? Por meio da oração. Se entrarmos no nosso quarto, ou se você se ajoelhar aí mesmo onde você está, você se aproxima dele, falando com ele. Como que eu posso me aproximar de Jesus hoje? Abrindo a Bíblia Sagrada, me aproximando dela e ouvindo Jesus falar comigo através dela, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. É assim que nós nos aproximamos de Jesus hoje. O leproso aproxima-se de Jesus humildemente. Ele limitou-se a dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aproxime-se de Jesus humildemente, reconhecendo a soberania, a divindade de Jesus. Ele, como nosso Salvador, tenha fé em Jesus, no poder de Jesus, porque ele tem poder para criar, ele tem poder para controlar a natureza, ele tem poder para curar qualquer doença, ele tem poder para te dar uma direção certa, ele tem poder para te salvar da lepra do pecado. Tenha fé em Jesus e no poder de Jesus. Assim como ele curou e purificou aquele leproso, hoje Jesus pode te curar e te purificar também. Em Marcos capítulo 2, eu quero ler aqui um relato do que aconteceu ali. Eu fiz um resumo e creio que dá para entender o que aconteceu ali. Alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico. 4 homens levando ali talvez o seu amigo, ele era paralítico, e foram conduzir a Jesus. E encontraram uma multidão, então levaram ele em cima do telhado, abriram um buraco e desceram aquele paralítico, e o paralítico estava na frente de Jesus. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns ali pensavam em seus corações: o que ele está falando? Alguns judeus ali ouviram Jesus dizer isso: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns ouviram isso, então estavam pensando em seus corações: o que esse Jesus está falando? Quem pode perdoar pecados é só Deus. De uma coisa eles estavam certos, que é só Deus que pode perdoar pecados. Mas alguma outra coisa eles não criam, que Jesus era Deus. E é Deus. E Jesus então disse para eles ali naquela situação, aquele paralítico estava ali, então Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Aí Jesus então, depois desse pensamento deles, Jesus disse: qual é mais fácil eu dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí Jesus então diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Observe a autoridade de Jesus: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e alegremente saiu ali. Veja a autoridade de Jesus, quando ele quer, levanta e anda. Eu te mando. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, Jesus tem autoridade para curar, Jesus tem autoridade para fazer o que ele quiser, segundo a sua vontade. Então, a nossa atitude é se aproximar desse Jesus. O leproso, se aproximando, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero,
fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, caro ouvinte, caro irmão, cara irmã, você onde estiver ouvindo essa palavra, talvez a lepra do pecado para a sua salvação, o Senhor Jesus já te perdoou e te limpou da condenação eterna e já te deu a salvação. Mas às vezes, no seu interior, existem algumas lepras que estão te afastando de Deus. E você que nunca se aproximou de Jesus, não tem essa comunhão, não tem Ele como amigo, como Deus e como Salvador. Então a todos nós, a palavra de Deus nos convida a se aproximar de Jesus. A se aproximar de Jesus. Mas, assim como o leproso se aproximou de Jesus, com coragem, a gente precisa de coragem para se esvaziar de nós mesmos, para chegar até Jesus com a intenção de agora Ele ser o rei da minha vida, Ele ser o meu mestre e direcionar por absoluto a minha vida. Eu preciso ter coragem, preciso ter humildade, preciso ir com reverência e adoração, preciso do toque de Jesus na minha vida. Se aproxime humildemente de Jesus, adorando, buscando o querer de Jesus para a sua vida, que Ele é Deus e sabe o que é melhor para você. Ele te criou e Ele quer te salvar, porque todos nós somos leprosos. A Bíblia diz que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então eu te convido nesta noite a se aproximar de Jesus, mas assim como esse leproso se aproximou de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Esteja meditando nesse texto e entre no teu quarto, feche a tua porta, ajoelhe-se ali e se aproxime de Jesus com fé, entregando as lepras diante dele, pedindo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Me restaura, me purifica, para que eu possa agora ser um discípulo do Senhor, um servo do Senhor, alegre no Senhor, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Eu quero fazer uma oração. Se você estiver com a família ouvindo esta mensagem, e fechem seus olhos e vamos orar. Se você estiver sozinho, quiser também se ajoelhar diante do Senhor, se ajoelhe, clame, se aproxime dele. Jesus é aquele que pode tocar na tua alma, te trazer o perdão dos pecados, pode te salvar da condenação eterna, pode te trazer do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Filho. Ele pode curar a sua doença também, assim como curou o leproso, com o toque dele. Se aproxime dele com todos esses ensinos da vida desse leproso que se aproximou de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estamos aqui proclamando a Tua Palavra e pedindo que o Senhor venha de encontro a corações, restaurando corações, purificando, Senhor Deus, vidas, curando, Senhor Deus, libertando, Pai. Por favor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Que os leprosos possam chegar diante do Senhor, se aproximar do Senhor em humildade, em reverência, crendo, dependendo, se submetendo à Tua vontade, porque a Tua vontade será feita, mas nós precisamos nos render a ela. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, agradecidos, e te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus que cura, que liberta, um Deus presente em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos agradecidos.
Amém. Deus abençoe a igreja e mais no meio da semana, quarta-feira às 19h30, nós vamos ter outro vídeo com um estudo bíblico. Deus abençoe.